O sintoma mais comum para as doenças virais, especificamente para o HIV, é o aparecimento da gripe. Pessoas há que com muita facilidade apanham a gripe, outras pessoas manifestam-se por meio de constantes alergias, não é? Ou seja, confundem com alergia, mas afinal de contas são algumas dermatites ou doenças da pele que estão a se manifestar em função da degradação das células CD4 que esse paciente está a ter. Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa A Esperança da Sua Saúde, do Consultório Natural Fonte de Vida. Hoje estou com alguém muito especial. Estou com o Dr. Jacob, um dos doutores do nosso consultório, excelente profissional naquilo que faz. Dr. Jacob, como está? Graças a Deus, eu estou bem. Que bom, doutora. Qual a sensação de estar aqui hoje no nosso programa, que é para podermos gravar um programa com o doutor, visto que é a primeira vez, né? Ok, a princípio é de grande satisfação, não é? Porque para mim é sempre uma honra ficar aqui desse lado para poder partilhar o conhecimento e fazer a ciência, né? Principalmente quando estou no teu lado, né? Que bom, acredito que vamos aprender muito com o doutor hoje. Já agora, se não segue o nosso canal, siga, compartilha e deixa o teu like, tá? Hoje vamos falar sobre a relação da carga viral e as células CD4 num paciente com HIV. Eu sei que esse tema é muito pertinente e é do seu interesse. Então fique conosco que é para poder aprender tudo relacionado a isso. Dr. Jacob, nos faça perceber qual é a relação entre a carga viral e a célula CD4? Ok, falando da relação entre a carga viral e as células CD4, não é? Estamos a falar de um tema bastante pertinente, principalmente para a comunidade que convive com o vírus do HIV. Okay, começando com a carga viral. A carga viral é a medida de cópias, não é, que vamos encontrar no sangue do paciente em cada mililitro de sangue. E falando das células CD4, estamos a falar, não é, das principais células que defendem o nosso organismo contra agentes inofensivos, não é, aos quais a gente está exposto todos os santos dias. Só para desmiuçar um pouquinho acerca desses agentes, durante o dia, não é? Durante o nosso dia a dia, a gente está exposto a certos agentes como partículas, estamos em contato com pacientes que têm diversas doenças que são infecto-contagiosas de forma potencial e as células CD4 são as células que defendem para que a gente não seja contaminado por estes agentes. Doutor, sendo mais específico, qual é a relação entre a carga viral e a célula CD4? Ok, respondendo a esta pergunta, ou sendo mais específico, existe sim uma relação entre a carga viral e as células CD4 num paciente com HIV. Por quê? O paciente, ou seja, toda pessoa, quando tem exposição com um agente viral, neste caso estamos a falar do HIV, após a pessoa contaminar-se, então as células CD4 vêm para fazer um cordão defensivo, que é para não permitir que as células ou o vírus do HIV cause danos no nosso organismo. Então, à medida que a célula CD4 vai atacar o vírus funde o seu DNA com o RNA da célula, não é? E ali o vírus vai prejudicar a célula e a sua carga viral aumenta. Ou seja, para que ele consiga se reproduzir ao ponto da carga viral aumentar, ele precisa desafiar ou ainda precisa induzir ou prejudicar a célula CD4. Esta relação, como consequência, vai fazer o quê? Vai haver detonação das células CD4 e aumento da carga viral. Exato. Isso quer dizer que a célula CD4 é uma célula de defesa. Certo.
É a principal célula de defesa que o nosso organismo tem. Ok. Para o vírus, no caso de HIV. Não, a célula CD4 é uma célula imunológica. Ela está aí para nos defender, não é, de qualquer ataque, de qualquer invasão. Então, como estamos a falar da invasão pelo vírus do HIV, então ela é uma das células que vai lá para tentar reconhecer o vírus e, se possível, matar. Só que quando ela ter o contato com o vírus, porque o vírus vai precisar desse contato que é para aderir-se à célula. Então, quando tem esse contato, a célula vai com a intenção de matar. Para matar o vírus tem que ter contato. E é nesse contato, não é, onde vai haver esta ligação do DNA da célula com o RNA, o DNA do vírus com o RNA da célula. Ok. E já tocando mesmo neste ponto, qual é a relação, qual é a diferença entre o HIV e a SIDA? Ok, boa pergunta. O HIV é o agente transmissor. A SIDA é a doença. Ou seja, o HIV não é um agente etiológico que causa a SIDA. A SIDA é a síndrome da imunodeficiência humana, ou seja, é um conjunto de complicações que normalmente acontecem, isso patologicamente falando, né, naqueles pacientes que são portadores do vírus do HIV e não têm tratamento. Lembrando uma coisa aqui muito importante para a nossa comunidade que convive com HIV, quando o teste já deu positivo, ou quando o teste dá positivo, imediatamente deve começar com um tratamento. Porque se não começa com o tratamento, o vírus lá não está parado. O vírus faz de tudo para superar as células CD4, ok? E quando a carga viral aumenta, ou seja, quando ele supera as células CD4, a carga viral aumenta. E carga viral aumentada significa células CD4 para baixo. E quando as células CD4 caem, ou o número baixa de forma considerável, aí o paciente com HIV começa a ter complicações que já são os primeiros sinais de que a SIDA está a se manifestar. Ok, então de uma forma mais específica, o HIV é apenas um vírus. Sim, HIV é vírus, a SIDA é a doença. A doença. Certo. Muito bem, eu nem sabia, que vocês também não. Se tiverem a gostar do nosso conteúdo, já sabem o que fazer. É só deixarem o vosso like e podem comentar o que estão a achar dessa conversa com o Dr. Jacob. E já agora também deixam aí boas-vindas ao nosso doutor, que é para poder voltar amanhã. Doutora, há muitos jovens, ou no geral, não é? Pessoas que têm ou estão com HIV, mas não sabem descobrir como. Então, eu gostaria que o doutor dissesse alguns sintomas para alguém que está com HIV. Ok. Os sintomas, né, quando estamos a falar de sintomatologia, estamos a falar do elemento sine qua non para o diagnóstico da doença. O sintoma mais comum para as doenças virais, especificamente para o HIV, é o aparecimento da gripe. Pessoas há que com muita facilidade apanham a gripe, outras pessoas manifestam-se por meio de constantes alergias, não é? Ou seja, confundem com alergia, mas afinal de contas são algumas dermatites ou doenças da pele que estão a se manifestar em função da degradação das células CD4 que esse paciente está a ter. Ou seja, normalmente todo paciente que tem o HIV, qualquer uma outra complicação que aparece, ok, ele tem o exame positivo e começa a ter manifestações, ok? Essas manifestações podem ser por uma dermatite, pode ser por gripe constante, pode ser arrebentamentos na pele, ok? Como se fossem furúnculos ou algumas ampolas. E no caso de algumas pessoas que não apresentam nenhum tipo de sintoma, assintomáticas? Ok, é normal isso acontecer? É normal isso acontecer porque a sintomatologia se manifesta de pessoa para pessoa ou de organismo para organismo.
Há pessoas que, em termos imunológicos, são muito fortes, né? Que é aquelas pessoas que caracterizamos como hiperimune, né? Têm uma imunidade muito forte, as doenças no organismo dele não se manifestam com muita facilidade. Essas pessoas são mais resistentes aos sintomas. Ele pode ter a doença, não é? Mas a capacidade da doença se manifestar como tal no organismo dele é lenta. Isso face à capacidade imunológica que ele tem. Atenção, isso é uma condição que varia de família para família, porque essa característica é herdada dos progenitores. Agora uma pergunta muitos gostariam de saber. Doutora, a SIDA realmente tem cura? Olha, essa é uma pergunta que causa muita controvérsia na nossa sociedade civil, na nossa sociedade médica e na nossa sociedade científica. A SIDA, convencionalmente falando, não tem cura. Mas, pela medicina natural, existem fórmulas farmacológicas, não é? À base de chás, à base da erva ou à base da própria medicina verde, não é? Aonde já se identifica a cura. Exemplo prático, nós temos testemunhos, temos pacientes, sim, que tiveram um acompanhamento, né, uma metodologia terapêutica bastante rigorosa e eles seguiram na margem. Esses sim, hoje têm testes negativos, ok? Mas isto depende de como o paciente vai lidar com o próprio tratamento, porque tem uns que desistem, porque o tratamento é longo. Exato, até porque é um processo. É um processo. E há pessoas que não querem esperar, não é, querem já o resultado imediatamente. Exato. E isso é uma condição que tem inibido a cura de muita gente. Que bom. Até porque a natureza mesmo é... Fala, é poderosa? Exato, até porque a natureza mesmo é poderosa. Não existe, se estás a passar com esta situação ou tens essa patologia, não hesite em agendar a sua consulta conosco. Como viu, doutora, a SIDA realmente tem cura e nós podemos ajudá-la com esta situação. Ok, tem aqui uma condição. Pacientes com SIDA é aquele paciente que já tem degradação das células CD4. E a SIDA, conforme eu falei no princípio, não é um conjunto de manifestações de várias doenças. As células CD4, por serem a principal célula de defesa que nos defendem, a agente aos quais estamos expostos todos os dias, quando essas células baixam, ou seja, quando elas ficam em número, ficam abaixo de 200, então qualquer situação a qual a gente está exposto, ela consegue facilmente entrar no nosso organismo. As doenças oportunistas conseguem entrar no nosso organismo e conseguem se manifestar sem impedimento, porque as células CD4 é quem fazem, não é, aquela principal barreira. Por outra, para os pacientes que têm HIV, tem um teste positivo, não está fazendo nenhum tratamento, nem um tratamento antirretroviral, nem um tratamento convencional, este paciente deve urgentemente fazer a dosagem ou doseamento das células CD4, fazer a carga viral para saber como é que o vírus está a se comportar dentro do organismo dele. E até que nível está. Até que nível está, porque ainda que a pessoa tem o HIV e não tem a SIDA, não é? E não está a tratar, essa pessoa está num caminho certo para a SIDA. Exato. Agora mesmo para terminar, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse o seu conselho para o pessoal que não tem e para quem também já se encontra com esta patologia. Ok, para quem se encontra com essa patologia e não tem tido resultados bons, tem tido crises constantemente, tem situações na pele, gripe constantemente, até alguns chegam a desenvolver quadros ou episódios febris ou diarreicos. Esse paciente deve nos procurar, não é? Deve nos procurar. É só acessar as nossas páginas, ter aí as nossas localizações e o paciente vai ter contato conosco.
Esse é o principal conselho para que essa pessoa venha até a nós, tenha uma formação, um melhor esclarecimento de como encarar tal situação, porque é uma situação que despoleta condições mentais que não são muito favoráveis, não é? Tem que ter mesmo um acompanhamento. E tem que ter um acompanhamento. Nós estamos aqui para dar uma formação ou um seminário acerca desta condição de saúde. Exato. E para quem não tem, que conselho Para quem não tem, já sabe, a abstinência sexual é o maior, é a maior forma de prevenção, não é? Ou ainda o uso do preservativo e fazer o teste, não é? De forma periódica também é uma boa medida. Seria de 3 em 3 meses. Né? De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, desde que seja acima de 3 É meses. para poder se cuidar bem. Vamos nos cuidar. Realmente. É bom prevenir. Doutor, muito obrigada mesmo pela participação do doutor. Vou querer gravar mais vezes com o doutor, já aviso. Ok. Foi um prazer tê-la aqui. Chegamos Obrigado. à reta final do nosso programa. Agradeço a si também que nos acompanhou até aqui e prometemos voltar já já. Até já. Até já.